E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer uma série de vídeos agora sobre o livro de Neemias. Vamos aprender um pouquinho com as atitudes, com aquilo que Neemias fez, com o jeito que ele lidou com a situação e como a gente tem que lidar com algumas situações. Então vamos aprender um pouquinho com o livro de Neemias. O livro de Neemias ele começa dizendo que Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Ele estava na fortaleza de Suzã, então ele estava bem guardado, O copeiro, para quem não sabe ou quem não lembra, o copeiro é aquele camarada que provava a comida do rei. Ele era da confiança do rei, ele estava o tempo todo ao lado do rei. E ele vai receber uma informação de que os seus irmãos em Jerusalém estavam passando por necessidades. Os muros estavam quebrados, as portas queimadas. Ele vai ficar triste com essa situação. Quando a gente vê o capítulo 3, o capítulo 1, versículo 3, diz assim: disseram-me que os muros de Jerusalém estavam fendidos, suas portas queimadas ao fogo. E ouvindo essas coisas, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. A primeira lição que a gente aprende com Neemias é que nós temos que nos compadecer. Ele chorou, ele se entristeceu com a situação dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Ele estava bem, ele estava na fortaleza do rei poderoso, é o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Ele estava ali guardado, ele tinha comida, ele tinha abrigo, então ele estava numa situação, vamos dizer, tranquila. Ele estava na zona de conforto, mas ele escuta falar de alguns irmãos que estavam mal, que estavam com problemas, e ele vai chorar, ele vai lamentar por alguns dias, ele vai jejuar e vai orar. Então essa lição é muito importante. Quando você escuta ou ouve algo ruim, ou recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que importa é que, se for com outra pessoa, que nós temos que nos compadecer dos nossos irmãos. Muitas das vezes eu e você não queremos sair da nossa zona de conforto. Não, nós não nos preocupamos. Quantas vezes alguém falou para você: ora por mim, eu estou precisando, e você não orou? Quantas vezes alguém falou assim: pô, estou precisando de alguém para me ajudar em oração, aí fica firme comigo, e você acaba se esquecendo. Então Neemias ele vai se compadecer, ele vai chorar, ele vai se colocar no lugar daqueles que estão sofrendo. E isso é uma prática importante na nossa vida. A gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ver e enxergar, como o outro está enxergando, se colocar no lugar. É a tal da empatia, que agora está na moda. Nós temos que ter empatia, temos que ver pelo prisma do outro. E Neemias ele vai se compadecer, vai chorar. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você tem se compadecido dos seus irmãos que estão com problemas, dos seus amigos que estão com problemas? Você tem orado por eles? Você tem jejuado por eles? Pois bem, foi isso que Neemias fez. Quando a gente lê aqui, ele chorou, lamentou por algum tempo. E isso pode acontecer também na minha vida e na sua vida. Não a gente receber informações de irmãos, mas coisas que aconteçam na minha vida, uma perda que eu tive, ou algo ruim que me aconteceu. Quando eu recebo essa informação, eu choro, eu lamento, eu fico triste. Mas veja que por alguns dias ele esteve triste e chorando, mas depois ele entrou num período de jejum e de oração. Então não adianta você passar a sua vida toda se lamentando. Não adianta você passar a sua vida toda triste. Você tem que dar a volta por cima, como dizem por aí. Você tem que realmente ter o seu luto, ter a sua tristeza, a sua amargura, chorar por alguns dias, mas depois disso Neemias se coloca de pé, jejuando e orando. Então, que a gente possa aprender isso com Neemias. Quando você receber uma informação ruim, quando acontecer algo ruim na sua vida, você vai ter o seu momento de luto, o seu momento de tristeza, vai chorar. Mas isso não pode durar para sempre. Você tem que se erguer, você tem que jejuar, orar, buscar a Deus em oração, para que Deus possa lhe dar uma resposta. E nesse caso de Neemias, ele se compadeceu com os outros irmãos. Ele saiu da sua zona de conforto e começou a clamar ao Senhor, e começou a pedir ao Senhor, começou a jejuar ao Senhor pela vida dos seus irmãos. E interessante é que ele se coloca no lugar deles, porque ele fala: olha, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Ele se coloca também como pecador, ele se coloca também como errado. Ele vai falar: Senhor, eu sou pecador, eu sei que o Senhor falou que ia nos dissipar, mas o Senhor tem sempre uma palavra de vitória. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor tem algo especial para quem guarda os seus mandamentos. Olha pelo meu povo, olha pelos meus irmãos.
Então nós temos que ser também intercessores. Nós temos que nos preocupar com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que você conhece, aqueles que estão ao seu alcance. Se você puder, ore sim por eles, jejue por eles, saia da sua zona de conforto. Você está muito bem hoje, mas amanhã você pode não estar. Amanhã algo pode acontecer, você pode vir a precisar de oração, você pode vir a precisar de ajuda. Então nós temos que mudar esse prisma, mudar isso nas nossas vidas. Temos que sair da nossa zona de conforto. Neemias, ele vai ficar triste por um tempo, né? Depois ele vai tomar uma posição de jejum e oração e ele vai buscar agora a ação, né? Quando ele estava lá com o rei, o capítulo 2 vai dizer que ele tomou o vinho, mas ele nunca teve triste diante do rei. E o rei nota isso e fala: por que você está triste? O que está acontecendo? Né? E ele fala: como estaria triste o meu rosto, estando na minha cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, tudo consumido pelo fogo. Ele vai contar a história para o rei. Ele vai falar: Senhor, meu rei, está tudo quebrado, está tudo destruído, eu não posso estar feliz. Aí o rei vai dizer assim: o que me pedes agora? Olha como é que Deus faz. Ele ficou triste com uma notícia ruim. Ele se compadeceu daquelas pessoas que estavam passando necessidade. Ele chorou. Ele teve o seu tempo de luto, de tristeza. Mas depois de alguns dias ele se coloca de pé, em jejum e oração. Ele começa a preparar o terreno. Quando ele se aproxima do rei, ele não precisa falar nada. O rei vê a cara de triste e pergunta: o que está acontecendo? Eu quero dizer para você que quando você começar a se colocar de pé em jejum e oração por uma causa, Deus vai criar situações para te ajudar a resolver esses problemas. O rei pergunta: o que você quer? E Neemias podia falar várias coisas, podia dar uma resposta ali, mas ele vai dizer assim: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do seu agrado, e é aceito em tua presença, peço que me envie para ajudar, para eu resolver, para eu arrumar, né, para eu cuidar daquela cidade dos meus pais, para que eu possa edificar aquela cidade. Olha que coisa linda. Ele vai sair da zona de conforto dele para ir ajudar os que precisam. Veja que ele chorou, se levantou, jejuou, orou, Deus prepara. Quando ele chega ao rei, o rei pergunta: o que você quer? E ele vai orar a Deus, pedir direção a Deus e vai falar: rei, eu quero que o senhor me mande para lá. E o que vai acontecer é isso: o rei vai autorizar. E quando o rei autoriza, ele fala assim: se o senhor puder me dar umas cartas para eu passar pelas províncias, né, para eu não ter nenhum problema. E aí, o que vai acontecer? O rei vai dar as cartas de passagem para que ele chegue até o lugar que ele precisava chegar, para que ele chegasse até Jerusalém. Então, ele vai pegar essas cartas, ele vai na direção de Jerusalém e ele vai chegar lá. E olha o que acontece. Quando ele chega lá para resolver a situação, para começar a fazer algo em prol daquela situação que não estava afligindo a ele, mas ele foi ali se doar por uma causa, né? Quando ele chega no versículo 10, diz assim, do capítulo 2, diz assim: o que ouvindo Sambalate, né, e Tobias lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse procurar fazer o bem aos filhos de Israel. Mas cheguei em Jerusalém e tive ali 3 dias. Veja que quando você se levanta para fazer algo por alguém, quando você se levanta para fazer a obra de Deus, quando você se levanta para fazer o bem, alguém também se levanta contra você. Isso é natural. Não tenha medo da oposição. Não tenha medo da oposição. O que está em nós é muito maior do que o que está neles. O que está em nós é o Deus Todo-Poderoso. Então eles vão se levantar contra você. Quando você quiser fazer o bem, quando você tomar atitudes boas, alguém vai se levantar. Mas não se preocupe com a oposição. Ele vai ficar ali 3 dias. De noite ele se levanta e ele não declarou para ninguém o que ele ia fazer. Mas ele foi dar uma olhada como é que estava a situação. Ele foi estudar o terreno. Sabe o que acontece na nossa vida? A gente às vezes tem a boca grande. Você está numa missão. Você tem um desejo no teu coração. Você tem um projeto. Você quer fazer algo. E aí você começa a contar para todo mundo. Lembre-se, nem todo mundo está feliz com o teu sucesso. Então o segredo do sucesso é ficar de boca fechada. Continue orando, continue jejuando, continue buscando ao Senhor, mas de boca fechada. Você não precisa contar os seus planos para ninguém. Neemias vai sair de noite, vai passear por todo lugar, vai ver o que tinha para fazer. No versículo 17 vai dizer assim, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. As suas portas estão queimadas. Vamos reedificar o muro. Não estejamos mais em opróbrio, né? Condenados, em vergonha. Então,
ele vai declarar para aquele povo o que Deus passou para ele. Deus me fora favorável, né? Como também as palavras do rei, eu estou aqui para ajudar. Eles disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos e esforcemos nossas mãos para o bem. Neemias saiu, viu o que estava acontecendo, estudou o terreno, sem falar nada com ninguém. Depois ele reúne o povo e fala, olha, o rei me enviou, Deus foi comigo, e agora eu convoco vocês para nós colocarmos tudo no lugar. Sabe o que ele fez ali? Ele incentivou o povo a trabalhar. Então eu e você temos que ser pessoas que incentivam, pessoas que levam uma boa palavra, pessoas que levam, né, alegria. Eu não posso ser aquele que, o ranzinza, não vai dar certo, vai dar tudo errado, o negativista, não. Nós somos positivistas, sim, nós somos servos do Senhor, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então eu e você temos que ser transmissores de boas palavras. Nós temos que ser mensageiros das boas novas. Nós temos que trazer esperança. E foi o que ele fez. Só que quando ele reúne o povo se inflama e fala, não, vamos consertar tudo. Ele anima aquele povo que estava triste. O que acontece mais uma vez? A Bíblia vai nos dizer lá no versículo 19 do capítulo 2, o que ouvindo Sambalate, né, e Tobias, zombaram, desprezaram e falaram, o que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus, que nos fará prosperar, os seus servos, nós vamos levantar e vamos edificar esse muro, e vocês não têm de parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Preste atenção, ele não se preocupou com eles. A resposta que Neemias vai dar para Sambalate e Tobias é, o nosso Deus nos fará prosperar. E essa palavra eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa se estão se levantando contra a tua vida, não importa se estão se levantando contra os teus projetos, não importa se estão tentando atrapalhar o teu trabalho, a tua família, a tua casa, não importa. A palavra que você vai liberar hoje junto comigo é, Deus me fará prosperar. Ninguém pode parar o agir de Deus. Receba essa palavra sobre a sua vida. Quando Deus te envia, quando Deus está contigo, Ele faz acontecer. E foi isso que Neemias fala para eles, olha, eu não estou preocupado com vocês não, vocês não têm parte aqui não. Deus vai me fazer prosperar. Vejam que eles estão sempre enganados. Vocês estão se rebelando contra o rei? Mal sabiam eles que ele estava ali com cartas do rei. O rei deu para ele madeira, o rei deu material, o rei deu tudo para ele. Porque quando estamos fazendo a obra do Senhor, quando estamos fazendo o bem para quem quer que seja, Deus entra na frente abrindo os caminhos. E os opositores hão de cair em nome de Jesus. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, no capítulo 2. Mais para frente nós vamos lançar mais um videozinho aí, falando do capítulo 3 em diante. Mas eu gostaria que você guardasse isso que a gente comentou aqui. Tá? Tem tempo de chorar, tem tempo de luto, mas chega um momento que você tem que se levantar para orar e jejuar. E quando você se levantar para orar e jejuar, Deus vai criar uma oportunidade. Deus vai te criar uma oportunidade para que você possa resolver essa situação. Então guarde isso também. Quando alguém estiver precisando de ajuda, precisando de oração, precisando de uma palavra amiga, não negue, se compadeça, tenha empatia, se coloque no lugar daquela pessoa, ore por ela, levante um clamor, jejue por ela, faça a sua parte, seja um intercessor. E quando Deus tiver condições, avance, porque os opositores vão se levantar. Mas como eu disse aqui, repito, eu quero lançar essa palavra mais uma vez sobre a sua vida. A resposta que você vai dar para o seu opositor hoje é: Deus me fará prosperar. Você possa guardar essa palavra. Se você gostou, curte, compartilha, espalha. Vamos fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas possível. Pode ser que você seja um canal de bênção para alguém que está triste, que está abalado e precisa ouvir essa palavra no dia de hoje. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.